Olá, uma ótima sexta-feira para você. Graças a Deus chegamos aí ao fim, de mais uma semana. Caminhamos ao longo da semana aprendendo bastante aqui no Assunto do Dia. E hoje, 13 de abril, está começando mais um programa ao vivo na tela da sua Rede Brasil. Desde já agradecemos a você por sempre estar conosco aqui acompanhando o programa, participando. E é um prazer estar mais uma vez, novamente ao vivo aqui, fazendo esse programa, é claro, com a sua participação. Hoje a gente tem um tema muito importante, um tema que você precisa saber mais, que é o ensino domiciliar. A gente vai aprender muito hoje no Assunto do Dia. E no programa de hoje a gente vai acompanhar também o que é notícia na internet sobre esse tema, conferir mitos e verdades, trazer dicas e, é claro, também vai ter prestação de serviço para você. Vamos conferir as oportunidades de emprego no quadro Há Vagas. O programa de hoje está imperdível e, é claro, também a gente conta com a tua participação através da enquete. Você pode mandar seu comentário também. Daqui a pouco a gente passa as formas de contato com a equipe do Assunto do Dia. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já ouviu falar em homeschooling? Esse termo vem do inglês. A gente pode traduzir da seguinte forma, fazendo a junção da palavra home, que significa lar ou casa, e school, que significa escola. Ou seja, o termo é utilizado para denominar esse tipo de educação em que os pais ensinam os filhos em casa e não no ambiente escolar regular. A prática já é muito comum em alguns países desenvolvidos. Aqui no Brasil, apesar de não haver regulamentação, tem sido adotada por cada vez mais famílias. Hoje aqui no estúdio recebemos dois convidados especiais que vão nos ajudar a entender melhor sobre esse tema. O advogado Dr. Antônio Peixoto, que é militante especialista em direito tributário e trabalhista, conselheiro da OAB e coordenador das comissões temáticas da OAB. Ele também é membro efetivo da Comissão Estadual de Defesa de Atendimento das Prerrogativas. Vale lembrar que o Dr. Antônio Peixoto também é presbítero da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E também já está conosco aqui a nossa convidada, a professora Amanda Herbster. Ela é bacharel em Direito e licenciada em Letras, e a professora Amanda já atuou ensinando artes, espanhol, disciplinas jurídicas e administrativas, e além desse extenso currículo, ela hoje é educadora domiciliar e vai nos contar um pouco da experiência dela, para a gente justamente entender melhor aqui. Ela vai trazer a experiência dela como mãe no programa de hoje. Antes da gente iniciar a conversa com nossos convidados, vamos conferir uma matéria introdutória. Foi a repórter Joyce Fernanda que fez essa matéria, que tem muitas informações e que vai deixar a gente já compreendendo melhor o tema para a gente debater aqui com nossos convidados. Assista aí na sua casa, a gente acompanha aqui no estúdio e daqui a pouco a gente conversa. Sala de aula lotada, olhos atentos no quadro e na professora, cronogramas bem estabelecidos e nada flexíveis. Este é o modelo clássico de educação adotado pelas escolas e aceito por grande parte das famílias brasileiras. Falo grande parte porque, segundo a Associação Nacional de Educação Familiar, a ANED, cerca de 6.000 famílias no país enxergam a educação dos filhos de uma maneira diferente, começando pelo ambiente, que é em casa, e pela maneira como ela acontece, que é a todo momento. Felipe e Juliana explicam pra gente por que tomaram essa decisão de tirar os filhos da escola. No nosso caso, um dos principais foi que nós acreditamos que nós poderíamos dar uma educação de melhor qualidade, uma educação mais individualizada, que está atenta às características individuais de cada criança. Cada pessoa tem um estilo diferente de aprendizado, né? E o segundo que eu diria é a chance de os pais passarem mais tempo com os filhos, no nosso caso, para passar nossos valores, da nossa fé, não é? Desde o momento que eles acordam até o momento que a família vai dormir. Nós temos uma rotina também, né? Mas é uma rotina mais focada nas necessidades de ter autodisciplina, né? As responsabilidades. Eles têm obrigações em casa também, diariamente. Então, isso faz parte, inclusive, do currículo, né? Porque está trabalhando o caráter deles. No homeschooling, o chamado ensino doméstico, os pais não precisam dominar todo o conteúdo, mas são importantíssimos guias na condução dos filhos nesse caminho do conhecimento. Muitos pais que se interessam em fazer homeschooling acham que precisam primeiro fazer uma faculdade de pedagogia. Mas isso não é verdade, porque
hoje, o que o curso de pedagogia ele proporciona é uma formação para você ser professor de 20, né, de um determinado segmento. Então, você vai ser professor de educação infantil ou de ensino fundamental. Mas a educação domiciliar, um dos primeiros requisitos é você ser pai ou mãe, né? Porque você conhece seu filho, você conhece as possibilidades, você conhece as limitações. Então, você vai trabalhar em cima disso. É uma oportunidade para os pais, inclusive, exercitarem a mente, reaprenderem de outras formas, né? Mas nós procuramos também buscar treinamento em como ensinar os filhos. A Juliana, que está mais à frente, né, no dia a dia do ensino em casa, também tem ido atrás de fazer cursos e continuar sempre aprendendo. Ficou curioso para saber como são as aulas dos meninos? Juliana comenta um pouco com a gente sobre o cronograma das matérias e atividades. Nós temos, assim, um planejamento anual com as disciplinas, o que a gente quer ensinar durante aquele ano, e a gente organiza essas disciplinas nos dias da semana. Agora, isso é flexível porque, às vezes, eles estão tão interessados no assunto que você não vai esperar até a próxima aula. Você estuda no outro dia de novo e no outro dia de novo, se conseguir, se quiser, né? Mas nós temos, sim, uma organização a priori, né? De dois dias na semana para História e Geografia, Matemática todos os dias, né? Leitura todos os dias, Caligrafia todos os dias. Então, aquelas disciplinas que têm maior peso, você trabalha mais tempo, e aquelas outras, as demais ciências, História e Geografia, você vai conduzindo de acordo com o andamento da semana. O ensino domiciliar ainda não é uma modalidade legalizada no Brasil, mas em fevereiro deste ano, uma reunião no Recife, que contou com a presença do então ministro da Educação, Mendonça Filho, discutiu a regulamentação do homeschooling no país. Na ocasião, Mendonça se mostrou favorável à educação domiciliar e disse que acionaria o Supremo Tribunal Federal, o STF, para a mudança do posicionamento do MEC sobre o assunto. Aguardarmos a definição técnica de um parecer que está sendo elaborado pela Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, para que a gente possa informar ao ministro relator da matéria no Supremo Tribunal Federal a mudança de posicionamento do Ministério da Educação, respeitando o direito à educação em casa para as famílias que quiserem adotar, respeitando naturalmente também os parâmetros definidos pelo Ministério da Educação. O ministro da Educação recém-saído, Mendonça, ele deu total apoio às famílias educadoras. Isso foi um grande encorajamento para nós e foi inédito também, né? Nós ficamos bastante felizes, mas agora com a troca a gente não sabe qual vai ser a postura do atual ministro. De toda forma, o movimento da educação domiciliar no Brasil, eu não vejo que ele possa diminuir. Pelo contrário, cada dia mais a gente tem pessoas que nos procuram querendo informações, querendo saber como é, porque também tem interesse em colocar em prática. Eu acho que é um movimento que só vai crescer. A formação acadêmica, obviamente, ela é muito importante, mas no nosso caso ela não é o foco principal. Já hoje em dia, não é necessário uma pessoa ter passado pelo ensino formal para ingressar na universidade. Qualquer cidadão brasileiro com 18 anos, ele pode entrar na universidade se obtiver uma nota mínima no Enem ou em outra prova. Eu acredito que, sendo mantido esse cenário daqui a 10 anos, seria assim como eles entrariam na universidade. Muito boa a matéria da Joyce Fernanda para a gente introduzir o tema de hoje. E é interessante aí essa questão que foi falada, né? Você viu a entrevista com o ex-ministro Mendonça Filho. Deixa eu explicar, no período em que essa entrevista com o Mendonça Filho foi gravada pela equipe da Rede Brasil, ele ainda ocupava o cargo, né, de ministro da Educação, sendo que no dia 28 de março ele anunciou a saída do cargo.
No lugar dele, Rosiele Soares assumiu a pasta. A cerimônia de posse do novo ministro da Educação aconteceu nessa terça-feira, na última terça-feira, dia 10, e o novo ministro ainda não deu algum posicionamento oficial sobre apoiar ou não a regulamentação do homeschool no Brasil. E é importante, era muito importante para essas famílias o apoio aí, né, do Ministério da Educação, e a gente vai ficar acompanhando aí para saber o que o Ministério da Educação tem a dizer acerca, com essa nova gestão, o que tem a dizer acerca desse apoio, né, no sentido da regulamentação. E para você, a gente faz a seguinte pergunta na enquete de hoje: a gente quer saber se você é a favor de que a família tenha liberdade para escolher a melhor forma de educar os seus filhos. Você acha que a família tem que ter essa liberdade de educar os seus filhos da maneira como achar melhor? Liga para a gente, na nossa linha interativa você participa através do 3424-1547, ou também você pode acessar a internet. Aí é via Facebook, facebook.com/assunto do dia. E também pode falar via WhatsApp com a gente, 9209-4819, mandar também a sua pergunta. Nossos convidados aqui vão estar, com certeza, muito interessados e felizes em poder tirar as dúvidas que você tiver sobre esse tema, tá bom? E olha, para a gente iniciar aqui os comentários, a participação dos nossos convidados, a gente quer trazer um mapa, né? Uma arte aí, vamos pedir para trazer na tela aqui, esse mapa que mostra mais ou menos aí, a gente já viu na matéria da Joyce, né? Que cerca de 6 mil famílias e aí 10 mil crianças aproximadamente no Brasil têm participado dessa prática. E as informações da Associação Nacional de Ensino Domiciliar, né, a ANED, é que trazem esse gráfico aí. Esse gráfico mostra de 2011 a 2016, né, a quantidade de famílias, o quanto aumentou. Em 2011, 359 famílias apenas, né, e os dados de 2016, 3.201. E a gente vê ali, o estado de São Paulo, 583 famílias, é disparado o estado que mais tem. Aqui em Pernambuco, em 2016, nós tínhamos 77 famílias, né? Esse número já aumentou bastante, como foi dito na matéria da Joyce Fernanda, né? Agora, dados mais recentes, cerca de 6 mil famílias fazendo aí. Cresceu muito nos últimos anos o homeschooling no Brasil e a gente quer saber aqui dos nossos convidados um pouco mais acerca desse tema. Doutor Antônio Peixoto, é um prazer recebê-lo aqui, presbítero da igreja. A paz do Senhor. Eu quero agradecer em nome de todos aqui, a sua participação. Obrigado. Estamos felizes também de estarmos aqui e poder contribuir com esse tema tão palpitante e eu acho de deveras importância para as famílias e para o nosso país. Professora Amanda, também estamos muito felizes de recebê-la aqui e toda a equipe da Rede Brasil agradece a sua participação, a sua presença. Eu que agradeço a participação, de poder falar aqui em Rede Nacional. Olha, gente, antes da gente ter aqui a opinião, vamos trazer mais um vídeo, né? A gente teve a matéria, mas a gente já vai trazer também um vídeo aqui, porque a gente hoje tem, de certa forma, participação internacional no programa Assunto do Dia, né? A nossa equipe, ela tem conseguido aí material, queremos até agradecer a irmã Adna, né? Por conta de ter conseguido aí pra gente uma entrevista, né? Com um grande nome aí, uma das maiores autoridades acerca do ensino domiciliar no mundo, que é o Mike Donnelly, né? Ele é diretor internacional da Homeschool Legal Defense Association, que a gente traduzindo aí de forma mais tranquila, mais fácil, uma tradução livre, seria aí a Associação de Defesa Legal do Ensino Domiciliar. O que o Mike Donnelly fala? Ele contou para a gente aqui, esse material exclusivo da Rede Brasil, né? Ele fala acerca de por que ele começou a praticar o homeschool. É um homem respeitado, né, internacionalmente, e a gente vai trazer esse vídeo aqui e vamos querer também os comentários dos nossos convidados acerca. Vamos acompanhar. Eu e minha esposa decidimos ensinar nossos filhos em casa porque nós estávamos muito preocupados com o que o ambiente da escola pública na América faria. Estávamos preocupados com bullying, preocupados com o conteúdo da educação. Nós queríamos ter certeza de que nossos filhos teriam uma boa educação e também queríamos poder ensinar nossos valores e a nossa fé. Esta é a razão pela qual nós decidimos educar nossos filhos em casa. Nós começamos desde o início mesmo, mas na verdade não há um momento ruim para começar o homeschool com seus filhos. Eu conheço muitas famílias que começaram a ensinar seus filhos no ensino médio. Algumas passaram alguns anos na escola e depois saíram da escola. Não há um momento ruim. Nunca é tarde para começar a fazer uma coisa boa, se você sente que isso é uma coisa boa para os seus filhos. Inclusive falando, né, que nunca é tarde para se começar, porque a gente imagina que se tratando do ensino domiciliar deve ser uma coisa que já deve começar desde bebê, né, para você já ir acostumando a criança, mas ele diz aí que nunca é tarde para começar. Com a fala desse especialista, eu queria que a professora Amanda, né, pudesse trazer para a gente aqui a experiência dela. Ele deu algumas justificativas de por que começou
a praticar o homeschool. Por que a senhora começou? O que é que foi que motivou? Teve também a ver com as motivações do Mike? Além das motivações do Mike, eu diria que a maior motivação é você escutar o chamado do Senhor. Para mim, particularmente, foi isso. Eu conheci o homeschooling há pouco mais de um ano, né? Propriamente dito, o homeschooling propriamente dito. Já tinha ouvido falar, até no meio acadêmico a gente sabe que ocorre de muitas famílias praticarem, né? Aquelas famílias que realmente têm necessidade, né? A serviço do Exército, por exemplo, diplomatas, famílias circenses fazem uso do homeschooling, mas uma família, vamos dizer assim, comum como a minha, geralmente leva os filhos à escola. E ao conhecer mais aprofundamento, né? Isso. Nós percebemos que era o melhor para a nossa família, né? E aí resolvemos então fazer o homeschooling. A minha criança tem 3 anos apenas. E nós utilizamos o método Charlotte Mason, né? E, por assim dizer, não há aquela pressão, não há a necessidade no momento de vincularmos conteúdos para ela. A gente utiliza que ela faça realmente, viva a sua infância, né? Essa primeira infância. Então, nós a deixamos livres para brincar, para conhecer a natureza criada. Fazemos bastante leitura com ela e isso a gente já percebe que ela aprecia bastante. E essa foi a nossa decisão, né? Baseada em Deuteronômio 6, que a gente tem que realmente educar os nossos filhos no caminho do Senhor, né? E por essa razão vamos sim fazer o homeschooling até chegar a etapas mais avançadas, se Deus assim permitir. E olha, uma questão muito importante em relação acerca do homeschooling é justamente, por exemplo, o momento que a gente está vivendo no Brasil, né? A gente sabe que existem algumas leis tramitando, projetos de lei que querem mudar bastante aí a forma da escola trabalhar, inclusive trazendo conteúdos que a gente sabe que realmente não são conteúdos que são válidos para ensinar a uma criança e trazer coisas que realmente, biblicamente falando, são totalmente deturpadas. E há uma preocupação sincera, real e necessária de muitos pais em relação a esses conteúdos aí que algumas escolas inclusive já estão ensinando. Por conta disso, até julgando do ponto de vista cristão, eu quero comentar o doutor Antônio Peixoto, que ele é presbítero também, que possa falar acerca dessa preocupação, né, que a família, principalmente a família cristã, deve ter esse cuidado, né? Não necessariamente para quem vai praticar o homeschooling, mas para quem está buscando uma escola também procurar uma escola que ensine da maneira correta, né, que não enverede por esses caminhos, né? É importante cada família poder se determinar com relação àquilo que ela deseja para que seja ensinado ao seu filho. Nós temos que partir do princípio que a educação é prioridade e é dever da família. A família é quem detém, tanto legalmente quanto biblicamente, porque quando vamos observar o parâmetro bíblico, nós vemos que esse papel, indiscutivelmente, Deus delegou à família. Quando vamos nos reportar à legalidade, no caso, partindo do máximo da nossa da legislação, que no caso seria a Constituição Federal, a Constituição Federal também atribui à família esse dever. Observem que a legislação, no caso constitucional, ela coloca em pé de igualdade a educação tanto para o Estado quanto para a família. O conectivo que é usado é o E, Estado e família. Então, a própria Constituição já atribui à família esse papel de educar. E educação nós sabemos que é gênero, né? A formação, outras, podem ser dados em outros parâmetros, em outros locais, mas a educação mesmo, essa é o papel da família. E quando nós tocamos nesse assunto do que é ensinado,
Aí é que isso ressalta ainda mais, releva ainda mais, eleva aí e traz essa atribuição para a família, né? E aí a preocupação dos pais, tanto dos pais evangélicos ou não evangélicos, ela deve ser primordial no sentido de que o que é que está sendo ensinado ao meu filho? Você não pode simplesmente entregar o seu filho a uma escola sem acompanhá-lo no conteúdo que lhe está sendo ensinado. Eu, quando tenho oportunidade que o nosso pastor nos permite de estarmos trazendo palestra para os pais, nós sempre enfocamos neste acompanhamento, porque, infelizmente, devido ao dia a dia, né, ao ativismo, ao corre-corre, muitos pais não se dão a essa responsabilidade, não buscam observar esse dever que lhes é próprio, repito, de acompanhar os seus filhos. E então não tem esse cuidado de verificar o que está sendo passado. Eu sempre digo nas palestras, e eu aqui posso repetir, que meu divertimento no mês de janeiro é ler os livros que eu adquiro para os meus filhos, exatamente para acompanhar o conteúdo que vai ser dado. Não somente isso, observar os livros, mas também pegar o conteúdo da escola. Aquilo que a escola tem, qual é o conteúdo programado que eu quero acompanhar? Então, eu vou acompanhando o que está nos livros, o que a minha filha traz no caderno e o que está sendo dito. Porque eu já, por exemplo, peguei professor de história, que o conteúdo era história antiga, e ele estava falando sobre homossexualidade. Um assunto completamente fora daquilo que seria próprio, né? E eu não fui falar com a escola, com a coordenação, com relação ao tema que ele abordou. Pelo contrário, ele tem liberdade, mas se o tema naquele dia era história antiga, Ixos, egípcios, etc., por que derivar para isso? Então eu fui cobrar exatamente isso. Então veja a importância dos pais acompanharem. Então, conforme o senhor ressaltou, eu acho que é bastante relevante, sim, os pais acompanharem, porque, repito, a educação é dever da família, não do Estado. O Estado, ele complementa. E sobre isso a gente pode falar depois, né? Claro que a gente agradece aos nossos convidados já por esse primeiro bloco, mas daqui a pouquinho a gente volta, vamos falar sobre a questão da regulamentação e, é claro, trazer muito mais aprofundamento sobre o tema. Não sai daí. Estamos de volta aqui para falar sobre o processo de regulamentação do ensino domiciliar. A gente já aprendeu um pouco sobre o que é o ensino domiciliar, como tem sido aqui no Brasil. Falamos também com a questão de uma autoridade internacional, que é o Mike Donnelly, né? E agora a gente vai trazer mais um vídeo aqui. A gente quer a participação do Rick Dias, que é o presidente da Associação Nacional de Ensino Domiciliar. Ele fala justamente sobre essa questão, por que é que não foi regulamentado aqui no Brasil. Vamos ouvir a opinião do presidente da ANED. Nós entendemos que há uma questão primeiramente ideológica, onde se pensa erroneamente que o Estado está sobre a família é anterior ao Estado. O Estado não pode legislar sobre a família, o Estado existe por causa da família e não a família por causa do Estado. Então o Estado não pode dizer à família o que fazer com os filhos. A família sim pode exigir do Estado proteção aos seus direitos. Nós entendemos isso. E também entendemos que a escola é um paradigma gigantesco, muito grande, muito maior do que o que pensamos. A escola está dentro de nós, a escola está fora de nós não podemos compreender a escola. Nós aprendemos e ouvimos uma frase que de qualquer governo, de qualquer regime, é dito: lugar de criança é na escola. E nós precisamos nos livrar dessa mentira, porque não é verdade que lugar de criança é na escola. Lugar de criança é com seus pais. Eles decidem se elas devem ir para a escola ou não. Aí a opinião do presidente da ANED, Rick Dias. A gente quer a opinião aqui dos nossos convidados acerca desse comentário dele, também acerca da regulamentação. Vamos começar pelo Dr. Antônio Peixoto, que tem mais aí como falar sobre essa parte jurídica. O que é que não foi regulamentado aqui e qual a sua opinião também em relação ao que a gente ouviu aqui do presidente da ANED? A regulamentação, ela ainda é incipiente. Incipiente porque está começando agora
todo um trabalho a nível nacional de pressão, não somente no Congresso Nacional, como também no Poder Executivo, notadamente no Ministério da Educação e no Conselho Nacional de Educação, visando exatamente a esta regulamentação. Então, dentro do Poder Legislativo Federal, a Câmara dos Deputados, nós temos já um projeto de lei que está tramitando desde 2012, já está na Comissão de Educação, e eu acredito que com este impulso, essa relevância, com este mover nacional, isso vai dar um impulso a esse tema. E também nós vimos que o nosso ex-ministro da Educação, Mendonça Filho, ele se também posicionou favorável à regulamentação. Então eu acredito que não termos hoje uma regulamentação, uma legislação própria para o homeschool, ele não é, ou para a educação domiciliar, não é vetor de impediente, não impede que a família ela tenha ou que pelo menos exerça esse direito. E como dissemos no outro bloco, eu vejo não somente como direito, mas muito mais como dever da família à educação. Observando primeiramente que quando nós tratamos de uma regulamentação, eu creio que não tendo explicitamente como ser assim, falando da educação domiciliar, não é, repito, impediente. Por quê? Não é impediente porque a legislação diz, isso é constitucional, no artigo 5º, precisamente no seu inciso 2º, de que eu não posso, e ninguém pode ser vetado ou vedado de fazer qualquer coisa, senão em virtude da lei. Então, se não há lei disciplinando, também não o há impedindo. Entendo. Então, é o que eu quero começar a dizer a você, telespectador, que não é ilegal. Porque quando a gente fala que não é regulamentado, aí alguém pode pensar assim, não pode, é proibido. Exato. Não é o caso, né? O que é público, o poder público, ele só pode fazer o que está previsto em lei. É o princípio da legalidade. Já nós que não somos públicos, não. Nós temos liberdade. Aí isso tem que ser muito bem compreendido e inserido dentro do contexto constitucional e legal. Vemos que quando falamos de educação, e aí a gente pode entender, porque eu digo sempre que a legislação é um todo integrado. Não pode haver divergência legal. A Constituição dizer uma coisa e uma legislação infraconstitucional, uma lei ordinária, dizer outra coisa, serem antagônicas. É tanto que para isso existe o nosso Tribunal Constitucional, que podemos dizer assim, né? O Supremo Tribunal Federal, que ele vai exatamente dirimir essas questões, dizer, né, nas ações diretas de constitucionalidade sobre a legalidade ou a constitucionalidade ou não de determinadas legislações. Agora, quando nós observamos a questão da educação, dentro do contexto da educação, tanto educação institucional, que no caso são as escolas, ou educação domiciliar, educação familiar, que é o homeschool, nós vemos que não há nenhuma ilegalidade, não há nenhuma incongruência. A família pode sim. Estamos lutando pela regulamentação, mas eu quero dizer-lhes que não há qualquer vedação legal para que a família possa fazê-lo. A família tem todo o direito, e não somente o direito, quanto o dever. É dever da família a educação. Quando nós vamos, por exemplo, para o Código Civil, e tratamos da família no Código Civil, tem um capítulo específico para isso, e nós vamos tratar do poder familiar, do pátrio poder. Nós vemos no artigo 1624 do Código Civil que o primeiro dever do pátrio poder da família é dirigir a educação dos filhos. Então você veja, embora que a Constituição ela reze que é dever do Estado e da família a educação, né? Eles colocam em pé de igualdade Estado e família. Eu creio que quando há essa disciplina da Constituição, embora que a Constituição ela discipline os deveres do Estado concernentes à educação, mas ela não diz nada, silencia quando vai tratar do dever, que é o dever da família, quanto à educação. Eu entendo que, não tendo essa regulamentação inserida na Constituição, deixou a liberdade.
Porque aí quando eu começo, eu tenho que suprir, eu tenho que julgar, por exemplo, chega uma questão judicial, eu tenho que julgar, né? No caso do juiz, ele tem que julgar, ele tem que dizer o direito, ele tem que trazer para o jurisdicionado, ele não pode dizer, não há legislação, eu não posso julgar, não, pelo contrário, ele tem que fazer a integração. E quando ele faz a integração, ele tem que pegar legislações esparsas, ele tem que pegar muitas vezes até legislações alienígenas, que são legislações estrangeiras, e fazer a integração. E quando ele vai fazer essa integração, ele encontra diversas legislações, inclusive a legislação que trata dos direitos humanos, não é? Nós temos o Pacto de São José da Costa Rica, nós temos outras legislações que também são encampadas, que foram subscritas pela nossa nação, e aí quando nós pegamos isso aí, vamos ver, principalmente dentro do contexto, que também está muito claro na nossa Constituição, que é a dignidade da pessoa humana. Então, quando a gente soma tudo isso, somatiza tudo isso, nós vamos verificar que não há nenhuma ilegalidade. E quando a gente parte, por exemplo, para a casuística, para aquilo que está colocado, nós vemos, e eu pude observar, por exemplo, na legislação, na jurisprudência, procurei para vir aqui, e não vi nenhuma condenação. Não há sequer uma família que tenha sido ou passado por uma decepção de ser condenada, de perder o pátrio poder, porque dedicou-se à educação familiar. Então, dentro da regulamentação, voltando ao ponto que o senhor colocou, a regulação ainda está começando, não é? Há todo um trabalho nacional, a ANED ela tem prestado um excelente serviço, não é? Tem sido realmente uma batalhadora nessa busca incessante. Nós temos outras famílias também que têm se integrado, eu acredito que é um mover de Deus, há um mover de Deus nisso aí, né? E mais pessoas têm se integrado nisso. Eu acredito também que há determinadas organizações jurídicas, né, que estão também se integrando, se envolvendo, e eu creio que mais dias, menos dias, e creio que serão menos dias, nós já teremos uma legislação, uma regulamentação que dará toda a tranquilidade, ou uma tranquilidade maior para as famílias. Mas eu quero só ressaltar, para que os nossos telespectadores possam ficar bem tranquilos, que aquele que tem interesse na busca da educação familiar, domiciliar, ele não deve ter medo, de nenhum tipo. Até porque, como nós dissemos, ressaltamos aqui, não há ilegalidade. Ilegalidade é aquilo que é contra a lei, contra a legem. E, na realidade, a educação familiar, ela não é contra a legem. Porque se não há regulamentação, também não há vedação. Então, nós permanecemos dizendo que não há nenhuma ilegalidade na busca e no exercício, né, da educação familiar. Professora Amanda Herbster, a gente já entendeu aqui, não é? O Dr. Peixoto já explicou para a gente que não existe nenhuma ilegalidade, né, apesar de não haver essa regulamentação. Mas por que é tão importante para as famílias a gente ter regulamentada a atividade do homeschooling? A importância de ter essa legalização se deve ao fato, acho que principal, a questão do preconceito, né? De que, uma vez sendo praticada a educação domiciliar e longe da escola, imagine-se que essa criança esteja solta, que essas crianças, porventura, não estejam aprendendo aquela massa de conteúdos que é colocada na escola. Esse formato escolar de educação é só um dos vários possíveis, né? Sendo que o que eu defendo, geralmente, é o posicionamento divino. Ele nos ensinou, na verdade, ele deu capacidade ao homem de ensinar, né? De nomear, de classificar. Então, qualquer pessoa é capaz de ensinar, né? E já apontando para que aqueles pais que, porventura, têm esse desejo no coração, mas não sabem como fazê-lo de fato. Todos nós temos essa capacidade de ensinar, né? O modelo escolar de ensino é aquele modelo de caixa, que são colocados, por mais que a escola pense no método construtivista ou sócio-interacionista, entre outros vários ramos de educação, várias pedagogias, na verdade, que são utilizadas para que as crianças aprendam.
na verdade, qualquer pessoa tem essa capacidade de ensinar, né? A legalização ela é importante para evitar esse preconceito, para que as famílias que já o fazem não tenham aquele receio de chegar a um local e perguntar: a sua criança já está na escola? E muitas vezes eu vejo que os pais ficam inibidos de dizer: não, estão estudando em casa. Ah, mas pode? A pergunta é sempre ela: mas pode? Pode sim, né? Nós partimos dessa prerrogativa que o Dr. Peixoto bem expôs aqui, que aquilo que não tem uma legalização de fato, mas também não há uma proibição, né? E tomando como uma referência bíblica realmente. Então, a instrução cabe aos pais, né? Não só em Deuteronômio 6, mas se você ler o livro de Provérbios, sendo ele escrito por Salomão, que é referência em sabedoria, né? Caberia a um olhar de que a família tem essa importante tarefa de instruir, de informar, de ensinar de fato. Seja os conteúdos escolares, por que não, né? Uma vez que a gente parte da prerrogativa de que se nós pertencemos à escola um dia, nós deveríamos ter aprendido aquilo, né? E uma vez aprendendo aquilo, a gente pode sim passar para os nossos filhos, né? Mas esse preconceito de entender que lugar da criança é na escola, eu diria assim, que lugar da criança é junto com a sua família. Porque de que adianta você colocar filhos na escola, e eu como educadora que fui do ambiente escolar de fato, seja ele público ou particular, que eu pertenci em certo tempo dessas duas abrangências escolares, o que nós percebemos hoje é que há um abandono das famílias, né? Como se a escola fosse um depósito de crianças. E aí eu chego à conclusão: não é melhor que você eduque os seus filhos, que você participe da vida escolar dos seus filhos? E se não é possível participar da vida escolar do seu filho, qual é a instrução que o seu filho vai estar aprendendo na escola? Quais são as informações que vão ser passadas para o seu filho, né? E aí a gente passa a ideia de que, uma vez estando na atmosfera domiciliar, não só esses conteúdos que são exigidos, por exemplo, pelo Ministério da Educação, por meio da Lei de Diretrizes e Bases, mas também preceitos de bons hábitos, entre outras coisas que a criança... Hoje a gente sente falta disso. Valores, né? Reportar valores às nossas crianças, uma identidade espiritual, que essas crianças também tenham bons hábitos de leitura. A gente vê que os índices de analfabetismo só crescem. Por mais que se coloquem gestões ou determinadas correntes pedagógicas se adotem, os níveis de analfabetismo são gritantes, porque não há esse hábito na família, né? Como o Dr. Peixoto frisou. Ele espera um momento do seu trabalho para exercer a leitura com as crianças em casa, para observar quais são os conteúdos que elas estão aprendendo na escola. Então, a educação domiciliar, ela faz isso. Ela observa os talentos da criança. Ela observa o que é que a criança tem maior aptidão, maior propensão, para que não seja um vasto conteúdo em detrimento do talento da criança, que muitas vezes é perdido. Termina sendo melhor direcionada, né? Vou pedir só uma licença para os nossos convidados aqui, para a gente ir para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente traz mais informações, a gente fala mais sobre esse assunto. Não sai daí. Voltamos com o assunto do dia. Hoje estamos aprendendo como é o ensino domiciliar, falando especificamente aqui no Brasil sobre essa prática. E a Tânia Silva, como sempre, ela observa na internet o que é notícia sobre os temas que nós trazemos, foi o que ela fez agora e vai trazer as informações para a gente no quadro É Notícia. Olá, Tânia!
Oi, Guilherme, uma ótima sexta-feira para você, para vocês que estão nos acompanhando. O destaque é o da revista Crescer. Brasil já tem 6.000 crianças sendo educadas em casa. Mesmo que o modelo de ensino ainda não seja legalizado aqui no Brasil, são mais de 3.000 famílias que aderiram ao homeschool, de acordo com a Associação Nacional de Educação Domiciliar. Esse número provavelmente é ainda maior, já que muitas famílias não divulgam sua opção de ensino. Em casa, elas seguem um roteiro definido e usam livros ou apostilas baseados no currículo formal escolar. E para tirar mais dúvidas sobre esse assunto, a gente vai agora lá para o estúdio. Voltamos com você, Guilherme. Muito obrigado, Tânia, pelas informações. E olha, gente, foi interessante ela falar essa questão aí de que existem muitas famílias que não falam aí acerca do que elas fazem, como elas fazem esse tipo de educação, sentem-se um pouco constrangidas por conta do preconceito, né? E é normal um pai ou uma mãe que decide educar seus filhos em casa ouvirem a clássica pergunta: e a socialização? Como as crianças poderão se relacionar com o mundo estando em casa? A gente tem o comentário do Dr. Mike Donnelly e vamos ouvir também os nossos convidados aqui. Vamos ver o que o Mike tem a dizer acerca disso. O homeschool oferece a melhor socialização. Quando você olha para o que acontece nas escolas, o que você pensa sobre a socialização que acontece lá? E realmente, o que é socialização? Eu diria que a socialização é o processo onde as pessoas aprendem a lidar com a sociedade. Deixe-me perguntar a você, como as pessoas aprendem a lidar na sociedade se estão numa mesma sala com 40 outras crianças da mesma idade e apenas um adulto? Eles estão realmente aprendendo os valores da sociedade? Ou eles estão aprendendo os valores de quem é mais forte? Ou de quem é mais legal na classe, ou de qualquer grupinho de amigos. Isso é o que realmente acontece nas escolas. Essa não é uma boa socialização, é uma péssima socialização. Mas no ambiente domiciliar, pais amam seus filhos e podem edificá-los na doutrina e admoestação do Senhor, podem ensinar na sua fé, podem equipá-los, podem afirmar quem eles são de modo a torná-los confiantes e assim eles se tornarem membros de uma sociedade. A realidade é que educar em casa não é uma barreira para interagir com outras pessoas na sociedade. Existe esse mito da socialização no homeschooling. Nós ouvimos dizer, crianças educadas em casa são como peixes no aquário. Eles nunca saem. Mas a realidade é que essas famílias são como peixes nadando pelo oceano. O mundo todo é a sua classe de aula. Ninguém pode impedir essas famílias de fazerem estudos de campo, ir aos museus, interagir com muitos outros grupos de famílias que também educam seus filhos em casa, participar de clubes esportivos. Isso é o que famílias que educam em casa fazem. E isso é uma boa socialização, porque como pais, é de sua responsabilidade ensinar seus filhos o que é certo e errado, e ajudá-los a ter um bom caráter. Colocá-los na escola por 6 ou 7 horas por dia, como você conseguirá fazer isto? Quando nós os temos em casa por apenas 5 ou 10 minutos, quando não estão fazendo tarefa de casa, ou quando não estão aprontando, como você conseguirá fazer isso nesse tempo tão curto? Deus desenhou crianças para estar em família na maior parte do tempo, para que eles pudessem aprender com seus pais sua fé, seus valores e desenvolver o bom caráter. É isso que a socialização deveria tratar. Eu digo que o homeschool oferece o melhor ambiente para esse tipo de socialização. Bom, de certa forma, a gente pode dizer que esse foi o nosso mito ou verdade de hoje, né? E aí, de acordo com o Mike Donnelly, essa questão de que as crianças têm um déficit, aí, uma dificuldade na questão da socialização é um mito. A gente vai perguntar para a professora Amanda Herbster, ela que faz o ensino domiciliar. A sua filha Elis, como é essa questão da socialização com ela? O que a senhora pode dizer acerca disso? Realmente trata-se de um mito que as pessoas têm? Eu faço uso das palavras do Mac, né? No sentido de que quando a gente coloca a criança na escola, ela está restrita àquele ambiente, geralmente alguns professores adultos e aquela quantidade X de crianças que serão os colegas que ela vai interagir durante o ano todo. No caso de Elise especificamente, ela tem vários nichos sociais que ela frequenta, faz parte, interage com essas pessoas. A nossa igreja, a nossa família, primeiramente, a nossa igreja, eles fazem balé, eles fazem natação, eles fazem inglês e faz
Muita coisa. Muita coisa. E música. Aí você pensa, nossa, mas ela está enchendo a criança de atividades, ela se sufoca. Ela não se sufoca, porque enquanto ela ficaria 5 horas todos os dias no ambiente escolar, se não for o integral, né, que hoje nós sabemos que muitas escolas adotam o ensino integral, e aí é que limita mais ainda a convivência com os pais, a convivência com a família extensa, a convivência com a igreja, independente de qual outro meio social que essa criança ou essa família faz parte. Então, a escola acaba retirando, de certa forma, essa possibilidade de conhecer mais, de conviver com outras pessoas, de se socializar mais. Então, Elis faz todas essas atividades, só que num horário bem menor, durante a semana. É dividido durante a semana. Então, totalizando essas atividades todas, não dá 6 horas. E ela tem essa possibilidade de conhecer de conhecer outras crianças, de conhecer adultos, de ver o praticar de outras pessoas. Eu acredito que o homeschooling, ele dá essa orientação de uma socialização bem maior. Eu posso levar a minha filha numa feira e ensinar práticas comerciais, ensinar a troco, alimentos, como escolher alimentos, que isso eu acredito que de certa forma a escola não consegue levar 30, 40 crianças para esse ambiente e fazer com que todas elas conheçam especificamente aquele nicho social. Então, eu acredito que o homeschooling ele não é antissocial, ele é social até demais. Vai dar oportunidade da criança vivenciar, né, de maneira prática aquilo que ela está aprendendo, né? Outra questão que é muito levantada também é a dúvida que as pessoas têm em relação a como os pais vão ensinar. Muitas vezes não tem muita prática, não tem um conhecimento. Aí a dúvida é a seguinte: o que o pai precisa ensinar para a criança? Ele precisa ensinar realmente o conteúdo ou é também uma questão de ajudar a criança a se tornar autodidata, né? Obviamente a longo prazo, fazer esse encaminhamento, vamos dizer, para o estudo da criança? Algumas pessoas que geralmente eu converso sempre perguntam para você, aliás, sempre falam, para você é fácil, porque você tem formação em educação, então você consegue dar aula à sua filha em casa. Eu diria que para fazer o homeschooling você não precisa ter formação em educação, tampouco ter formação acadêmica. O exemplo que eu ilustro é sempre o da minha avó, né? Que ela não tem escolarização de fato, ela tem aquilo que a gente pode dizer que é o 5º ano do ensino fundamental. E sem um registro específico disso. E ela ensinou os seus 6 filhos em casa. Ela disse que na época, ela geralmente conta que na época as crianças já tinham que entrar naquela escola sabendo ler e escrever. Então foi ela que ensinou os 5 filhos, porque o 6º que ensinou foi uma irmãzinha mais velha. Então, eu pego esse depoimento da minha própria família e vejo que o ensinar você não precisa dessa formação. Você pode ensinar, o convívio do dia a dia faz você ensinar. E quanto à instrução escolar, que essa realmente é importante, sim, nós dedicarmos uma atenção, porque imagina-se que o homeschooling, as crianças estão soltas e podem estudar o que quiser, ler o que acha interessante e a instrução escolar se perde, não se perde. Por isso que é importante, no início do programa, a gente poder acompanhar a reportagem no lar de homeschooler, e a gente viu que essas crianças elas têm o hábito, a formação do hábito de estudar, que a leva a serem autodidatas. Então, não haverá aquela pressão dos pais, vai estudar a criança, vai estudar. Ela própria sabe os horários que ela deve se dedicar ao estudo, e aquilo que ela acha mais interessante, ela própria vai investigar. Ela vai chegar muitas vezes ao conhecimento que nós só iríamos adquirir na academia, na universidade. Com essa prática, né, a própria criança ela vai aprendendo aí, com o tempo vai ficando cada vez mais fácil dela ter essa autonomia do estudo. Agora a gente vai trazer o seguinte, dicas para os pais que querem começar a praticar o homeschooling, é por isso que eu estou aqui, porque a gente vai usar a nossa tela. A primeira dica já aparece aqui. Dicas para os pais, né? Realize pesquisas sobre o tema, procure conhecer métodos de ensino.
Doutor Antônio Peixoto, a gente falava sobre isso, conversamos um pouco sobre isso em off aqui, e é importante que os pais, inclusive, utilizem mecanismos como a internet. A gente tem várias ferramentas hoje que vão facilitar, não é? Para a pessoa ter métodos de ensino para poder facilitar e passar esse conhecimento, passar todos os conteúdos para os filhos, né? Como foi bem dito aqui, os pais, eles não precisam ter uma formação acadêmica. O que eles precisam é ter estrutura familiar, isso é importantíssimo. Os pais não podem olvidar, descurar dessa integração marido e esposa, numa concordância para exercício da educação familiar. E hoje nós temos uma ferramenta chamada internet, não é? Os meios de comunicação aí, as mídias que estão à disposição. E elas são prodigiosas. Elas são as ferramentas extremamente necessárias que podem dar e podem auxiliar aos pais nesse trabalhar, né? Trabalhar da educação familiar. Então, eu acho que essa primeira dica, não é? De procurar conhecer métodos de ensino é importantíssima. Porque quando os pais, mesmo não tendo formação acadêmica, eles estão interessados, eles reconhecem o munus que pesa sobre eles de educar os seus filhos, então eles se interessam em buscar. E quando os filhos percebem o interesse dos pais, isso causa um efeito tremendo. É cativante, né? Porque os filhos vão perceber. Eu assisti a um filme interessante, que mãos, não sei se é mãos santas ou se são mãos prodigiosas, é alguma coisa assim com mãos, de um médico nos Estados Unidos. Mãos talentosas. Mãos talentosas, muito obrigado, doutora. Que na realidade a mãe não sabia nem sequer ler. Ela fazia faxina nas casas alheias para sustentar a família. Ficou sem marido, mas o filho dela formou-se na faculdade, é um dos maiores cirurgiões reconhecidamente dos Estados Unidos, era negra, mas nenhum desses parâmetros que as pessoas usam para se escudar e olvidar do ensino e do cuidado dos filhos em casa, ela utilizou. Pelo contrário, ela não sabia ler, mas os filhos dela, todos eles foram exímios estudantes e todos se destacaram na sociedade. Então, primeiro lugar, coragem, integração na família e procurar conhecer métodos de ensino. Esse aprofundamento, né? Vamos correr um pouquinho aqui para a gente conseguir passar todas as dicas ainda. Próxima tela, produção. Procure entendimento pleno sobre seus direitos como pai. A falta de regulamentação no Brasil não impede a educação domiciliar. Isso aqui já foi tratado, inclusive, né, pelo Dr. Peixoto. Podemos passar para a próxima orientação, mas é sempre importante você buscar. E aí a ferramenta da internet também serve. Conheça o perfil do seu filho, percebendo as facilidades e dificuldades que ele tem nas diversas áreas do aprendizado. Isso é importante também, né? A gente já com a professora aqui falando acerca dessa questão. Observar o que é que seu filho tem de mais aptidão para aprender, para que você possa focar nas habilidades dele e não causar até uma dificuldade para a criança, né? É bom você ter essa visão do perfil do seu filho, conhecer a sua criança, porque aí você vai ensinar conteúdos que tem mais a ver com o perfil dele, que vão servir mais para a vida dele, né, no futuro. Vamos conferir a próxima, e aí nessa a gente vai ter o comentário dos nossos convidados aqui. Faça da hora do estudo um momento atrativo para seu filho. Estudar tradicionalmente é uma coisa que a criança não gosta. É necessário buscar mecanismos, ferramentas para fazer com que isso seja mais divertido, um momento melhor. Além de comentar essa dica, eu gostaria de fazer um aporte também àquela minha última fala, né? Imagina-se que para fazer homeschooling você também tem que ser uma família abastada. Não é necessário. Uma vez fazendo homeschooling, você também tem mais tempo para procurar lugares e organizações, às vezes até organizações não governamentais, que fornecem determinadas atividades para as crianças sem custo nenhum, né? Seja esporte, seja dança, seja música. E aí, nesse momento, é possível ver quais são as aptidões dessa criança, né? No sentido do momento atrativo, não é que você vai transformar a sua casa numa sala de aula, não é essa a ideia.
Mas à medida que você vai conhecendo mais sobre educação, sobre ensinar, na verdade, não educação especificamente, mas ensinar, você cria mecanismos. Por exemplo, numa aula de culinária, você pode ensinar matemática, você pode ensinar fração, você pode ensinar medidas àquela criança, pode ensinar física, pode ensinar química, numa aula que você faz na cozinha. Então, isso é tornar o ambiente atrativo para a criança. E ali ela vai estar compreendendo muito mais fácil aquilo que é teórico, aquilo que está nos livros. E uma vez você reconhecendo ou podendo pegar, se torna mais fácil o aprendizado, seja na matemática, seja nas ciências naturais, por exemplo. É mais fácil você aprender, de certa forma, um conteúdo engessado num livro, ou você ter uma aula numa praia, no momento de férias. Você vai à praia, você não vai apenas nadar, se divertir, correr na areia, mas ali o pai ele pode trabalhar que ali há um ecossistema, ali há seres que dependem uns dos outros e aí flui, né? Precisa ser dinâmico, precisa ser criativo. O homeschooling ele é criativo. Se você vai fazer da mesma maneira que faz na escola, né? Então realmente não tem sentido o ensino domiciliar. Vamos continuar falando sobre isso já, mas agora tem um recadinho para você. Vou pedir para a produção já trazer aqui na tela a Ultramed. Você que está em casa, você que está no trabalho, para tudo nesse momento que eu quero falar de saúde, de economia com você. Vou falar da Ultramed Saúde. Ela tem a maior cobertura odontológica do Nordeste, mas não é apenas isso. Com a Ultramed você vai economizar muito dinheiro, que é o que todo mundo está precisando nessa crise. Na Ultramed você tem um mundo de benefícios, são descontos de até 65% em consultas médicas, com mais de 500 médicos parceiros à sua disposição em todas as especialidades. Descontos de 60% em exames laboratoriais, de imagem. Por exemplo, numa mamografia que custa R$400, com o cartão Ultramed você vai pagar só R$110. E num sumário de urina que custa R$36, com o cartão Ultramed você só vai pagar R$7. E não para por aí, tome nota. Descontos de 20% em óticas, 65% em medicamentos em todas as lojas das grandes redes, tratamento odontológico de graça para você. Isso mesmo que eu falei, tratamento odontológico é de graça, você não vai pagar um centavo. A Ultramed, você também tem seguro de acidentes pessoais, invalidez e assistência funeral familiar. Todos esses benefícios incluídos em um único cartão, que é o cartão Ultramed. E aí você acha que vai pagar uma fortuna por isso, mas na verdade é apenas R$ 39,90 no cartão. Mas vamos fazer o seguinte agora. Se você ligar para lá, 3139-6262, e disser que ouviu falar da Ultramed aqui no Assunto do Dia, você vai ligar, estava assistindo o Assunto do Dia e ouvi falar da Ultramed, quero fechar negócio com vocês, aí você vai pagar só R$ 29,90. Pode ligar e dizer que eu autorizei o desconto de R$10 e pagar só R$ 29,90. Eu já tenho meu cartão de benefícios Ultramed e não saio de casa sem ele. E você? Liga agora e faz o seu, não perde tempo. 3139-6262. Vou repetir o telefone aí na sua tela. 3139-6262. Ultramed, saúde ao alcance de todos. E a gente vai continuar falando aqui sobre homeschooling, educação domiciliar. Nossos convidados estão aqui prontos para responder nossas dúvidas. É daqui a pouquinho, não sai daí, já já a gente volta. Olá, voltamos. A gente está falando hoje sobre o ensino domiciliar. E aí, a gente conversou aqui bastante com os nossos convidados antes de entrar no ar, nos intervalos. E uma questão que eu achei interessante para a gente focar é o seguinte, foi uma dúvida que foi, inclusive, minha, quando a gente chegou à nossa produção, esse tema aí proposto. Como é que a pessoa que fez o ensino domiciliar, ela tem acesso à faculdade? O que ela faz para conseguir entrar numa universidade, né? Eu conversei isso, inclusive, no camarim aqui já com o Dr. Antônio Peixoto e com a professora Amanda, né? E aí a gente vai falar aqui sobre essas questões. Dr. Antônio Peixoto, e aí? Eu tenho meu filho, ele teve o ensino domiciliar, ele tem toda a capacidade, está com aprendizado em dia para ingressar numa faculdade. Como é que eu vou comprovar que meu filho tem essa capacidade? Ele vai só fazer o Enem? Qual que é o processo? Sem querer, o MEC trouxe ferramentas, né, que auxiliam ao ensino domiciliar, que no caso é o ensino familiar. A educação familiar,
ela tem uma ferramenta gratuita dada pelo Estado, que quando termina, por exemplo, o ensino fundamental, ele pode fazer já o ENSEJA, e após ele concluir, digamos assim, o ensino médio, ele pode fazer também o supletivo, não é? E ele fazendo esse supletivo, ele tem exatamente os 2 arcabouços necessários para ingressar na universidade. Mas digamos que o nosso praticante, né, observante da educação familiar, ele não queira usar nenhum desses tipos. Nós já temos várias jurisprudências, né, que dão supedâneo, suporte ao ensino domiciliar. E de pessoas que conseguiram galgar um vestibular, que conseguiram passar no Enem, e aí quando foram à faculdade, a faculdade, né, à míngua dessas comprovações, eles tentaram, né, barrar o acesso. Mas aí o judiciário, por aquele princípiozinho que nós citamos aqui, que é o princípio da dignidade humana, não é? Que pode ser usado em vários parâmetros, mas eu quero focar exatamente na questão do ensino domiciliar. É possível, sim, que o judiciário ele dê todas as garantias para aquele que, demonstrando ter aptidão, é tanto que ele passou. Veja-se que o vestibular é uma peneira bastante fechada, né? E se muitos ficaram e o praticante, né, de um ensino familiar, ele logrou ser aprovado, mostra que ele tem plenas condições de estar perante uma faculdade. Então, baseado nisso, nós já temos jurisprudência que há muitas pessoas, inclusive nós temos exemplos no Brasil e também exemplos no exterior, de pessoas que, né, buscaram a justiça e a justiça deu guarida exatamente, porque não se pode tolher a pessoa que mostrou-se capaz de ter acesso, de galgar um outro ensino, no caso o ensino formal, no caso da universidade. É importante isso, né, para as famílias se tranquilizarem, né? Eu acredito que seja uma dúvida que muitas famílias têm, foi esclarecida aí. Olha, gente, e a gente falando sobre ensino domiciliar, né, a gente no programa de hoje já conferiu a participação do presidente da ANED, Rick Dias, no material exclusivo, que foi gravado e encaminhado aqui pra gente, e vamos acompanhar outro trecho da entrevista. Esse trecho ele fala sobre uma polêmica. Muita gente acredita que se o ensino domiciliar se tornar uma prática comum, a escola regular, tradicional, ela vai acabar. O Rick discorda disso. Vamos ver o que ele diz a respeito. A escola não vai acabar porque em mais de 60 países onde a educação domiciliar ela é permitida ou regulamentada nos 5 continentes, a escola não acabou. Muito pelo contrário, ela pode valorizar a escola, porque a educação domiciliar também significa um grito da sociedade, de que esse modelo escolar é falido. Os pedagogos, os acadêmicos da educação concordam comigo. Esse modelo escolar não serve mais e é preciso repensar, e repensar de verdade a escola. Então a escola não vai acabar, a profissão dos professores não vai se desvalorizar. Hoje tem professores fazendo coaching, ajudando famílias que fazem educação domiciliar, com avaliações, com tutoria, com assessoria. Como nós dissemos anteriormente, a educação domiciliar, nela os pais são responsáveis, mas não são exatamente os professores. Eles são os facilitadores, os mediadores entre os filhos e o conhecimento. Eles ensinam os filhos a pesquisar, a buscar conhecimento e, eventualmente, eles se utilizam de uma série de outros recursos que podem ajudá-los nessa tarefa. Eles não estão sozinhos. Então, não vai acabar. Os Estados Unidos, por exemplo, tem 3 a 4 milhões de estudantes homeschooling. Isso representa aí em torno de 2%, se não me engano, da população estudantil americana. Então, digamos que a gente chegasse a 1 ou 2% no Brasil. O Brasil tem 40 milhões de estudantes na educação básica, talvez 400, 800 mil estudantes. Hoje nós temos 12 mil. São 6 mil famílias, 12 mil estudantes no Brasil. A escola não vai acabar por causa disso. Muito importante a participação do Rick Dias, presidente da ANED, trazendo aí a opinião dele, né? E a professora Amanda Herbster, ela é, além de professora, de já ter tido experiências tanto na rede pública quanto na rede privada, ela também é homeschooler, né? Ela também pratica o ensino domiciliar com a filha dela, então tem total condição de fazer uma avaliação desse comentário e dar a opinião dela também. Realmente a escola não vai acabar, não vai trazer esse prejuízo? Eu acredito que de modo algum a escola acabe, principalmente aqui no Brasil, né? Que nós temos bolsões de crianças que são de famílias
em que os pais precisam trabalhar, nesse caso tanto o pai como a mãe, e outras tantas crianças que só a mãe trabalha, né? Então, realmente não tem como acabar com o modelo escolar no Brasil, né? E também, muito menos, desvalorizar o professor, até porque a educação familiar você faz, você tem a possibilidade de contratar o professor também, né? Naqueles conteúdos que são mais difíceis para os pais, né, administrarem com a criança. Então, você pode sim contratar a figura do professor. Não há nenhum um empecilho para isso e também não há uma desvalorização. Há, senão, a valorização do profissional da educação. Não vai ser isso daí que vai complicar a vida do profissional que trabalha com a educação. Como foi dito pela professora Amanda aqui, pode, inclusive, um professor ser contratado para tratar um determinado tema específico, uma determinada matéria. Então, não vai desvalorizar. Essa também é a opinião que o senhor tem? Comporta sim, sim. Essa é uma falácia que se tem de que a educação domiciliar, familiar, ela vai roubar o espaço da escola tradicional. Isso é uma falácia. É uma falácia porque isso é exatamente uma preocupação, muitas vezes, desarrazoada de tecnólogos ou mesmo de pessoas interessadas em lucrar com a escola, porque isso acontece em qualquer situação. Por exemplo, antigamente não havia aqui, antes da globalização, não havia determinados supermercados aqui. E hoje nós temos os mercados, os grandes mercados, os grandes atacadistas que dominam determinadas situações, mas isso não excluiu a existência, por exemplo, da feira. Não é? A feira ainda está lá. Não excluiu a barraca, não excluiu o mercadinho. Então, isso é uma falácia. Não é? E se nós compararmos, Guilherme, a atuação da educação familiar com a educação tradicional, isso é um disparate a tudo, assim, sem qualquer noção. Por quê? Porque é ínfimo. Porque o que se deve observar, eu acredito que a doutora concorda, é que a família tem condições, porque se a família não tem condições, não vai entrar nesta. E a maior parte, olhando para o Brasil como em particular, não tem essa condição de estar em casa com os filhos, dando-lhes educação familiar. Porque a educação familiar tem que ser, como dissemos outrora, tem que ser um acordo familiar, onde um deles ou todos possam se doar a essa educação, entendeu? A passar essa educação. Eu acho que o ponto maior que deve ser observado exatamente este, e só retornando a um assunto para fechar aqui a minha participação, com a questão da valorização e de tornar a coisa bem palatável, atrativa. O que é que faz o ensino ser atraente para a criança? É ver a participação dos pais. Muitas vezes o filho chega com uma tarefinha em casa e o pai, não sei o que é isso, não posso ver, não tenho tempo. A criança vai se sentir o quê? Os pais vão passear e a criança tem a obrigação de ficar em casa estudando. Então isso vai tornar o quê? Para ela, a educação é um mal para mim. Entendeu? Eu estou fazendo o quê aqui? Meu pai passeando, meus irmãos passeando e eu aqui estudando. Então, se a família toda se envolve na educação, isso vai se tornar o quê? Atraente. Então, eu acho que a educação familiar, ela é um plus a mais na educação e não vai, de jeito nenhum, encerrar com a educação tradicional. Perfeito. Em relação a essa questão, né, que a gente já trouxe aqui, do que deve ser feito no momento aí do vestibular, no momento de entrar numa faculdade, né? Em relação a isso, a gente já falou aqui, já teve a participação dos nossos entrevistados. Eu queria agora, se a produção pudesse trazer o vídeo do Mike, gente. O vídeo do Mike é o momento em que ele fala aí acerca da regulamentação e manda um recado também para os brasileiros. O vídeo do Mike Donnelly falando aí acerca desse recado que ele traz para os brasileiros aí também, falando acerca da regulamentação, né? Ele traz a opinião. A gente está com esse vídeo aí, produção, para trazer para cá para os nossos telespectadores, como a gente falou aí acerca da regulamentação, a gente já falou, mas a gente queria também ter a fala do Mike. No começo desse bloco a gente falou sobre a necessidade aí que é ser feita algumas provas, o processo para as pessoas entrarem na faculdade, quem teve o ensino domiciliar. Podemos trazer o vídeo do Mike, produção? Vamos soltar aqui e acompanhar Mike Donnelly falando acerca dessa questão da regulamentação e trazendo um recado direto para os brasileiros.
There are many countries where families homeschool their children. Can Brazil learn from other models? Nos Estados Unidos, nos primeiros anos, havia algumas regulamentações em alguns estados, mas não em todos os estados. Na verdade, na maioria dos estados, tudo que as famílias que praticam educação domiciliar precisam fazer é comunicar às autoridades que estão fazendo homeschool. Não há exigências de exames, de conteúdo, nada disso. Em alguns estados, elas não precisam sequer comunicar às autoridades. Elas simplesmente praticam ensino domiciliar. Na minha opinião, isso é o equilíbrio ideal. Se os pais decidem fazer assim, é o direito deles, e se eles estão certos, eles não precisam comunicar nada a ninguém. Em alguns países, contudo, há algumas regulamentações nas quais as autoridades exigem que os pais notifiquem que estão ensinando em casa. Existe a necessidade de alguns exames e avaliações. Se as autoridades decidirem fazer assim e as leis são aprovadas, então, obviamente, as famílias têm que se submeter. Mas não é necessário. Não precisa ser dessa forma. Eu penso que o Brasil pode aprender com a experiência dos Estados Unidos e de outros países ao redor do mundo, onde o homeschool é praticado com pouquíssima regulamentação, como no Reino Unido, na Rússia, por exemplo, na Irlanda, na África do Sul, muitos países, Filipinas, onde há pouquíssimas regulamentações para as famílias que educam em casa. Requirements. If the authorities decide to do this and the laws are passed, then obviously families have to do it. A presunção nos Estados Unidos é a de que podemos confiar nas escolhas dos pais. Podemos confiar de que eles farão melhor para os seus filhos. Se acontecer algum problema, então é certamente apropriado o governo intervir, se a criança está sendo abusada ou negligenciada. Mas não é necessário que cada pai tenha que provar que está fazendo um bom trabalho. O governo deve confiar que os pais vão fazer um bom trabalho, e se o governo tiver alguma informação que sugira que isso não está acontecendo, há muitas leis e agências que podem tratar o problema. Mas para os pais que ensinam seus filhos em casa, na verdade, eles estão fazendo um bem para o governo, para o Estado, para a sociedade. De fato, famílias educadoras poupam ao Estado muito dinheiro. Ao não colocar seus filhos na escola, eles estão permitindo que mais recursos sejam destinados a todas as outras crianças, ainda que eles paguem imposto. Alguns dizem que isso é injusto, mas a maioria das famílias educadoras diriam que a única coisa que eles querem do governo é que as deixem livres. Esse é o caso dos Estados Unidos. Então eu acho que o Brasil está num momento importante. O Brasil tem a oportunidade de decidir como vai regulamentar, como vocês brasileiros vão regulamentar, se vão regulamentar a educação domiciliar. Eu diria que você deve pensar nessa questão cuidadosamente e tentar aprender com as experiências de outros países como os Estados Unidos, Reino Unido, Rússia, que têm experiência com a educação domiciliar, incluindo Índia, onde há pouquíssima regulamentação para a prática de educação domiciliar. That have experience with home education, include India as well, where there are very low regulations on homeschooling. Não há nenhuma correlação nas pesquisas entre ter muita regulamentação e conseguir bons resultados estudantis. Então, meu encorajamento às autoridades do Brasil e a qualquer pessoa que tem influência sobre as autoridades no Brasil, aos cidadãos brasileiros, se você puder falar com um senador, um deputado sobre isso, encorajá-lo a confiarem nas famílias. Pais são dignos de confiança. Pais devem ser dignos de confiança. Parents can be trusted. Eu acho que os pais brasileiros não são melhores e certamente não são piores do que os pais americanos. Eu acredito que os pais brasileiros, os cidadãos brasileiros, merecem o mesmo tipo de liberdade que temos nos Estados Unidos e que outros pais, em outros países, têm também de educarem seus filhos em casa. Muito bom a gente acompanhar a participação aí do Mike, né? Tanto falando aí de como é a regulamentação nos Estados Unidos e em outros países, e também trazendo esse recado para os pais aqui, para as pessoas que praticam homeschool aqui no Brasil. É interessante que ele fala de engajamento. É necessário que as famílias que praticam, elas estejam unidas, que possam fazer a cobrança também ao poder público e, como foi dito no vídeo, vai ter a possibilidade de participar da regulamentação aqui no Brasil e isso vai favorecer. É necessário, não sei, como um ativista também da causa,
a senhora tem percebido que muitas famílias precisam se engajar mais, precisam também fazer essa pressão, no sentido positivo da palavra, no poder público? É muito importante o engajamento, é muito importante a troca de experiências. Eu diria que, assim, depois depois da capacidade que Deus nos dá, eu acho que essa união, ela é crucial para quem faz educação familiar. Porque muitas vezes há certas dificuldades que você precisa realmente compartilhar e saber qual é o norte que você deve seguir, né? O meu exemplo é que nós temos na Paraíba um grupo, no caso em Campina Grande, que é a cidade que eu resido, é um grupo de educação domiciliar, e nesse grupo a gente realmente não só aprendemos alguns conceitos, alguns conteúdos próprios de educação domiciliar, como também temos essa troca de experiência, né? Então, é muito importante ter e realmente não ter medo, dizer, faço sim, temos colhido bons resultados, está dando certo. E é a minha verdade, a educação domiciliar é a minha verdade, porque se você se esconde, você cria mais, você na verdade alimenta ainda mais esse preconceito, né, de esconder os filhos. Nós não escondemos, nós só fazemos educação domiciliar. E é por isso que a gente trouxe esse tema hoje importantíssimo, né? A gente quer disseminar essa ideia, você também pode pesquisar mais acerca do homeschooling, ensino domiciliar. Olha, a gente perguntou na enquete para você o seguinte hoje, você é a favor de que a família tenha liberdade para escolher a melhor forma de educar seus filhos? 86%, a enorme maioria, garantiu que sim. Eles acham que é a autonomia da família que está em relação à educação dos seus filhos. Apenas 14% disseram que não, né? Que não acham que seja dever da família. Hoje a gente aprendeu muito sobre isso e eu quero agradecer aqui ao Dr. Antônio Peixoto, advogado e também presbítero da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Muito obrigado pela participação no programa. Obrigado. E eu acredito que nós ajudamos e somamos aqui a conhecer melhor bastante a educação familiar. E eu quero só dizer que existe muita preocupação com a questão do abandono intelectual, que se era possível, né, o crime de abandono intelectual, mas eu quero dizer-lhes que na educação familiar esse artigo ele fica atípico, não há tipicidade, porque há uma formação intelectual, isso será apurado e quando for apurado será verificado que não existe abandono intelectual. Então, não se preocupem com as falácias, não se preocupem com aquilo que é dito, mas preocupem-se no melhor para os seus filhos, que eu acho que é o interesse que se pode ter, não é? E a família, ela é uma figura que na educação ela está equipada ao Estado, com um dever muito precípuo da educação. E a família não pode, não deve nunca delegar a terceiros, não é? Porque o Estado ele não tem que dar educação, nem tem que dizer como meu filho ele tem que ser educado. Pelo contrário. O Estado ele deve me ajudar a educar melhor o meu filho. Isso aí é uma realidade, não somente uma realidade legal, mas uma realidade principalmente bíblica, de uma imposição divina sobre os pais. Muito boa orientação. Professora Amanda Herbster, falei correto, né, o sobrenome? Falou sim. Muito obrigado, viu? Muito obrigada também. Obrigada a oportunidade. E olha, gente, a gente pesquisou muito sobre esse tema, né? E por mais que a gente passe tempo falando aqui, sempre há alguma coisa. Você que se interessou, não deixe de pesquisar na internet, tem muito conteúdo acerca do ensino domiciliar. William José, Berg Alves e Edmilson Freitas. Forte abraço para toda a família Freitas, né? Os nossos cinegrafistas que trabalharam aqui com a gente hoje. Bom final de semana para você. Segunda-feira tem mais assunto do dia e a gente conta com a sua participação. Que Deus te abençoe, aproveite o final de semana e até lá.